A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Pastor Ronaldo falando aqui mais uma vez para a transmissão da nossa aula do curso de formação de obreiros, o CFO. Hoje nós vamos iniciar uma nova apostila, na verdade ela é um pouco mais curta, falando de teontologia e cristologia. Hoje especificamente falaremos aí de teontologia e a próxima aula estaremos falando de cristologia, tá bom, meus queridos? Então vamos à nossa aula. Eu quero já agradecer a participação de todos aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá uma forcinha lá, precisamos aí da ajuda de vocês. Esteja se inscrevendo no nosso canal e também esteja aí curtindo lá, dando joinha se você está gostando da aula. Se não gostar, seja sincero também, coloca lá o dislike e não tem problema, tá bom? Faça o seu comentário, ative o sininho, porque aí é importante para você receber as novas aulas e assim você está em dias aí com o curso que vocês estão fazendo, tá bom? Vamos à nossa aula então hoje de teontologia, é a aula de hoje, tá? Os irmãos já conhecem aí todo o nosso layout, como nós trabalhamos, e aí você pode já estar acompanhando a essa aula, tá bom? Vamos lá então. Doutrina de Deus Pai, a introdução aí da nossa aula de hoje, tá? Teontologia seria o estudo de Deus, a definição aí para a gente poder entender. E a palavra ela vem de Theos, mais ontos e ainda a palavra logos, a junção dessas três palavras, que Theos é Deus, ontos ente e logos estudo, tá? Ou estudo das coisas de Deus ou da doutrina de Deus. Não supõe-se que seja uma descrição exata do ser Deus, não é esse o propósito de definirmos aqui o ser Deus, que não há capacidade para nós definirmos, até porque ele vai além daquilo que nós podemos compreender, tá? E apesar de levantar e tentar responder questões a seu respeito, nós vamos tentar responder algumas questões, tá? Essa doutrina ela é em sua forma apologética, tá? Ou seja, a defensora das reivindicações do cristianismo frente àqueles que ainda não creem, tá? Na sua forma dogmática. Esclarecedora dos conteúdos da fé cristã, e aí nós vamos falar sobre a questão da fé cristã em relação ao Pai, tá? Para aqueles que já creem. No Pai, na verdade, também do Filho e do Espírito Santo, mas focando mais a pessoa do Pai, a doutrina do Deus Pai. Nós vamos citar aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A próxima aula, sim, nós vamos focar somente sobre Cristo. E nós já estudamos sobre pneumatologia, que vai falar sobre o Espírito Santo, tá bom? Então, dentro aí da doutrina de Deus Pai, nós vamos aí, dentro dessa mesma parte aí do livro, a Bíblia Sagrada é o livro que trata essencialmente sobre Deus e seu relacionamento aí com a humanidade. É na Bíblia que nós vamos encontrar toda essa questão aí do ser Pai, do ser Deus, melhor dizendo, relacionando aí com o homem, com a humanidade, tá? Porém, a Bíblia, ela não assume como objetivo maior, o objetivo principal, a existência de Deus. Ela não vai ficar focando toda hora, a Bíblia não vai ficar fazendo isso, sobre a existência de Deus, mas o que se tem na Bíblia dá para entender e compreender que esse Deus existe. Assim como a Bíblia, a Santa Teologia não se propõe a dissecar o ser Deus, mas apresenta-o ao nível de uma compreensão humana. Esse sim é o essencial, é nós compreendermos esse Deus, tá? Mas explicar Deus na sua essência, irmãos, não é o propósito, tá? Então, evidentemente, como um ser eterno, onisciente, onipresente e santo, Deus, falando só dos três atributos, depois não vamos falar mais, né? Deus não pode ser aquilatado em sua plenitude pelo homem, e cuja a capacidade desse homem é limitadíssima, e essa limitação, ela até também provém do próprio Deus. Então, aquilo que se pode conhecer de Deus, Deus deixou aí, e está muito claro, não há o que questionar, porque Deus já deixou aí, a gente vai citar isso mais à frente aí, tá? Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz da seguinte forma: mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter,
quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, não há como contermos a grandeza desse Deus e a sua magnífica presença, ela toma conta de todo o ser, né, de toda a terra, porque esse Deus é tremendo, tá bom? Mas a questão do escrito aí em Reis na verdade, habitaria Deus na terra? Contudo, Deus é maior do que todas essas coisas, até porque tudo foi criado por Ele, tá? Então abordaremos aí os seguintes assuntos, esses assuntos da nossa aula aí. Nós vamos falar sobre a existência de Deus, depois falaremos aí no tópico 2 sobre a revelação de Deus, ainda falaremos sobre os atributos de Deus, a santidade de Deus e a trindade divina. Falaremos aí também da trindade divina. Vamos aí para o tópico 1 então da nossa aula, a existência de Deus. Deus é a causa, causadora de todas as coisas que não foi causada. Interessante essa frase, né? Deus é a causa, causadora. É Ele que causou todas as coisas, de todas as coisas, que não foi causada, né? Na Bíblia, em sua primeira página, encontramos a inequívoca declaração. No princípio, criou Deus, né? No princípio Deus, está lá em Gênesis 1 e versículo 1. Ainda que tenha a existência de Deus como de fato e plenamente razoável, independente da fé, a sã teologia não se propõe a demonstrá-lo por meio de argumentos humanamente lógicos, tá? Não é isso. Eu quero aproveitar e abrir um parênteses aqui rapidinho, irmãos. Eu estou muito ruim da garganta, vou beber água toda hora aqui para poder concluir a aula, tá bom? Então a sã teologia ela não se propõe a demonstrá-lo por meio de argumentos humanamente lógicos, tá? Tentar provar a existência de Deus é ir além do que a Bíblia diz e do que a criação testifica, porque a própria criação vai testificar da existência deste Deus. Então, quando nós tentamos provar a existência de Deus, nós estamos indo além daquilo que a própria Bíblia diz, tá? E do que também a natureza, a criação, ela testifica. E pode nos levar a resultados inúteis e desnecessários. Não vamos focar isso, não é o propósito, né? Quem criou Deus, essas perguntas aí, muita gente, quando é que Deus foi criado, não é o propósito, tá? Mas aí dentro desse tópico, a existência de Deus, nós temos aí a fé na revelação divina. Um dos princípios básicos aí para que nós possamos estudar sobre Deus e até expressar a nossa fé, expressar a nossa crença nele é a fé, tá? E na fé da revelação bíblica, tá? Então devemos temer a Deus através da fé. Esse é o ponto principal aí que o homem precisa ter, que é fé. E aí sim aceitar a verdade da sua existência segundo a revelação contida na Bíblia, dentro daquilo que Deus nos permitiu conhecer sobre ele, tá? Pois a Bíblia, revela como Deus, melhor dizendo, criador de todas as coisas, vai revelar ele como sustentador de todas as coisas e também dirigente dos destinos dos indivíduos e também das nações. Então Deus é revelado na Sagrada Escritura como criador, sustentador e dirigente daquele que guia o destino dos indivíduos e também das nações. Nós temos as referências de Gênesis, nós temos de Lucas e também de Salmos, tá bom, meus queridos? Aí, entrando no próximo item, diz assim, Deus estava em Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 19, que Deus estava em Cristo, tá? Essa declaração dele, ela é de suma importância para nós entendermos que Deus, quando Cristo esteve na terra, Deus estava em Cristo se revelando ao homem, né? Se revelando à humanidade, permitindo ser conhecido pela humanidade na forma humana, tá? Então, desta forma, temos na pessoa de Jesus Cristo a maior expressão da existência de Deus. E quando Jesus ele habita entre os homens, que ele habita entre nós, ele está expressando a existência de Deus e se revelando ao homem. A maior revelação de que o próprio Deus poderia fazer de si ao homem essa de Jesus estar aqui entre nós, habitando entre os homens, e ele veio e fez uma obra de excelência. E nós conhecemos aí a história, vamos focar um pouquinho mais sobre Cristo lá na aula de Cristologia, tá? Mas aqui só dando um adendo aí, Deus estava já em Cristo, tá? O próximo item vai falar das evidências racionais,
tá? Da razão. Filósofos e pensadores, eles têm buscado na filosofia argumentos racionais sobre a existência de Deus. O homem está sempre tentando buscar essa definição e essa forma de pensar aí, de saber, através das filosofias e das suas crenças, a questão da existência de Deus, né? Sempre está tentando. Alguns desses aspectos provêm de Platão e de Aristóteles, tá? Vamos ver aí o que algum desses filósofos aí vão argumentar, evidências racionais. O argumento ontológico, que diz o seguinte, diz que o homem tem imanamente em si a ideia de um ser absoluto e perfeito. Por conseguinte, deve existir um ser absoluto e perfeito. Tá? O que esse argumento ele vai acabar trazendo para nós? O homem ele é composto de espírito, alma e corpo. Tá? E o espírito do homem, uma das funções do espírito é dizer para o homem que existe um ser superior, um ser absolutamente perfeito que está acima do homem. E aí você entra nesse argumento ontológico, porque você vai ver que ele crê, o homem tem humanamente essa ideia de um ser absolutamente perfeito. E nós sabemos que existe um ser supremo, um ser criador de todas as coisas, que é o Deus. E essa comunicação no interior do homem, na alma do homem, ela vem através do Espírito Santo no espírito do homem. Então o Espírito Santo sempre vai revelar ao homem a existência desse Deus. Tá? Quando esse homem está no pecado, esse espírito dele está mortificado. E aí não há como o Espírito Santo falar no espírito dele, porque está mortificado. Há necessariamente dele dar vazão ao Espírito Santo, ou seja, através do espírito dele, o espírito dele, e aí ele vai ser vivificado, e a comunicação aí direta com o Espírito Santo passa a ser algo comum, porque ele está com o espírito vivificado. Mas sempre ele vai ter essa consciência de que tem um ser supremo. Tá? O argumento cosmológico, tá, é o próximo aí, que diz assim: em geral, encerra a ideia de que tudo que existe no mundo deve ter uma causa primária, uma razão de ser, né? Tudo tem um propósito, tá? O argumento cosmológico. Tá? A ideia de que tudo que existe no mundo deve ter uma causa primária. Alguém causou, alguém criou todas as coisas, ou uma razão de ser, tem um propósito. Tá? E é uma verdade. Por quê? Porque tudo que tem aí foi Deus quem criou, tem uma causa primária. Deus criou e tem um motivo, tem uma razão porque ele criou todas as coisas. Nada é por acaso, mas sempre teve um querer de Deus para que todas as coisas e os seus preceitos estabelecidos, né, desde o princípio, nós sabemos aí que a vontade dele soberana, ela é imutável, ele não muda essas determinações já feitas lá no princípio, tá bom? Depois nós temos o argumento teleológico, tá? Ele mostra que o mundo, ao ser considerado sob qualquer aspecto, revela inteligência, ordem e propósito, denotando a existência de um ser sábio, tá? E nós sabemos também e consideramos esse aspecto que revela a inteligência, a ordem, como que as coisas estão, né? Nós moramos numa cidade litorânea, Deus dá o limite aos mares, e quando ele permite um pouco mais, a gente já fica aqui assombrado aqui, né? Então a ordem tem propósito, e isso tudo vai nos levar a entender que há uma existência de um ser sábio. É claro que todas essas evidências racionais que eu estou passando para os irmãos, elas são de uma forma resumida, tá, irmãos? Só para ter uma compreensão. Depois nós vamos ter aí o argumento moral, parte do raciocínio de que reduz a existência de um supremo, um ser supremo, que é legislador e juiz, e com absoluto direito de governar e corrigir o homem. Tá? Esse argumento moral vai nos mostrar a questão aí do que Deus quer que nós vivamos uma vida de retidão. E ele é supremamente o legislador e juiz de todos os homens e de todas as coisas. E ele tem o direito de governar e corrigir o homem a hora que ele bem entender, porque ele é um ser moral, o próprio Deus é um ser moral. E ainda temos nas evidências racionais, o argumento histórico, tá? A exposição principal aí
que sustenta que todos os povos e tribos da terra, é comum a evidência de que o homem é um ser religioso em potencial, né? O homem sempre está buscando uma divindade, né? O homem sempre está buscando para si um ser supremo, porque, como aquilo que eu disse, a questão do espírito nele, sempre está levando ele a ter esse entendimento que tem um ser supremo. Porém, para ter a comunicação do Espírito Santo e crer nesse Deus verdadeiro, ele precisa vivificar o espírito nele, mas esse espírito está dizendo que existe um ser supremo. Agora, para entender qual é, ele precisa dar vazão ao Espírito Santo para comunicar no espírito dele, tá bom? Ainda dentro da existência de Deus, vamos falar sobre o testemunho do Espírito Santo na vida do crente. Na verdade, é o que eu acabei de comentar. Mas é difícil para o crente assimilar que as pessoas não creem na existência de Deus, né? E como preferem a mentira em detrimento da verdade, mas se cumpre o que a palavra de Deus vai dizer em Romanos, em Timóteo e também em Tessalonicenses. Eu vou ler essas referências para os irmãos, mas deixa eu só explicar essa primeira parte, né? Nós como cristão, enquanto cristão, irmãos, nós temos essa dificuldade de assimilar isso, quando alguém diz assim que não crê em Deus, né? Porque parece absurdo o que está falando, mas enfim, é uma escolha crer ou não crer, é uma questão de fé, e aí se não dá vazão ao Espírito Santo para convencê-lo, então esse ser não vai crer nele. Mas para nós como cristão, é difícil quando alguém fala que não crê, que é ateu, enfim, a gente não recebe isso muito bem. A gente não pode ofender as pessoas e tratá-las mal, pelo contrário, temos que tratá-las de forma bem coerente, bem pacífica, cada um tem a sua escolha, o livre-arbítrio dado pelo próprio Deus, e nós devemos respeitar isso. Mas que para nós é difícil compreender, às vezes, a não crer de tantas coisas, evidências, e nós que procuramos viver na presença do Senhor, Ele se revelando através do Espírito, da palavra, enfim, de várias formas, fica difícil a gente aceitar esse tipo de argumento. Mas se a gente olhar aí para os textos, né, nós vamos ver lá em Romanos capítulo 1 e versículo 22 até o 28, dizendo assim, ó, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convia com o seu erro. E como eles não se importarem em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então eles acabam praticando coisas que não convêm. Esse argumento deles aí mostra que Deus entregou eles esse sentimento porque eles não quiseram ter conhecimento de Deus, não quiseram ter uma vida de reconhecer a grandeza do Deus tremendo, tá? Então eles acabam sofrendo, e aí nós lemos o texto, e a prática do pecado acaba aflorando muito mais ainda, porque na verdade eles não quiseram ter conhecimento de Deus, preferiram a mentira do que a verdade. Já lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz da seguinte forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão, abandonarão a fé, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? São muitas pessoas que têm dado o ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E aí, irmãos, você vê como que é. Ele acaba apostatando, não é aquele que... O apostatar é diferente daquele que desviou-se da fé, que está afastado, porque ele continua tendo temor a Deus, mesmo fora da presença de Deus. O apostatar da fé é aquele que uma hora ele creu, ele testificou até dessa fé, e agora ele já não crê mais em nada, não acredita mais em tudo isso que ele mesmo um dia até mesmo pregou, tá? E já tem segunda Tessalonicenses, no capítulo 2,
versículo 10 até o 12, vai dizer assim: e como todo engano da justiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui já está falando daquele que não quer mesmo, tá? Não é que ele já se converteu, ele nunca quis compromisso com Deus, nunca quis acreditar nas coisas de Deus, então eles preferiram viver na mentira e não tendo o amor à verdade, e por isso Deus ele vai enviar a operação do erro, né? Para que creiam ainda mais na mentira, tá? E para que sejam julgados todos os que creram, não creram na verdade, mas antes tiveram prazer, tiveram a sua alegria, o seu contentamento no pecado, nas coisas erradas, tá? Então não se pode provar a existência de Deus por por meios naturais, mas sim por meio da fé. Nós precisamos crer nesse Deus, é a necessidade de crermos. E para crermos, a chave, né, o Espírito Santo é a chave da revelação de Deus. Então a palavra apresenta-o como Espírito da verdade. Eu vou crer em Deus como verdade porque o próprio Espírito que testifica dele é o Espírito da verdade. E também como o que de convencer-nos acerca da mesma coisa, né? Também é ele que vai nos convencer aí do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento ele está na mão do Espírito Santo. Nós temos a missão de estarmos até falando, ensinando, pregando, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Essa ação dele, é parte dele e é ele que tem esse poder de convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Agora falando aí, Deus se revela através da natureza, né? A natureza ela é um espelho de Deus. A criação revela o Criador. Tá? Salmo 104 mostra que Deus fez cada coisa para um fim no caso determinado, colocando cada uma também no seu devido lugar. Quando nós falamos que não dá para reconhecer a Deus através da natureza, nós estamos falando como Salvador, e aí o Espírito Santo precisa convencer esse homem de que ele existe e é Salvador. O Espírito Santo precisa convencer ele de que em Cristo há salvação para o homem. A natureza é uma forma de Deus comunicar com o homem e mostrar que não há, irmãos, explicação que nós possamos alcançar se não for da existência de um Deus por tudo aquilo que foi criado, por tudo aquilo que existe, que está criado aí. Tá? A gente precisa ter um cuidado muito grande. Os irmãos leiam aí o Salmo 104, eu não vou ler porque é um pouco extenso, mas os irmãos dêem uma lida no Salmo 104 que vai mostrar que Deus fez cada coisa para um fim determinado. Deus ele foi muito metódico na construção, na criação de todas as coisas, tá? Colocando cada uma no seu devido lugar. Já no Salmo 19 e do 1 ao 6, o rei Davi ele vai descrever a natureza como o primeiro embaixador divino. Então, os irmãos dão uma lidinha aí também, Salmo 19, 1 ao 6, porque ele vai estar mostrando que os céus narram a glória de Deus. Tá? Então, a Bíblia apresenta também o perigo desta revelação. Lá em Romanos, temos uma denúncia divina contra os que têm contemplado as maravilhas da sua criação e não o glorificam como Deus, mas consideram-se sábio antes aos seus próprios olhos. Esse texto aqui, ele vai remeter ao que nós acabamos de ler de Romanos, lá quando nós falamos no slide, nos 2 slides anteriores aí, tá? Ele vai falar do homem que foi entregue aí ao pecado, porque ele deixou de glorificar Deus como Deus. E aí ele passou, e temos que ter cuidado, a questão do perigo aqui é essa, em nós adorarmos mais a criatura, a criação, do que o Criador. A criatura ou a criação, mas o Criador, nós devemos ter esse cuidado aí eminente nas nossas vidas, tá? Vamos ao tópico 2 da nossa aula de hoje, o Deus de Israel aí no tópico 2, no primeiro item. Tá? Deus fez do povo de Israel o centro da revelação para, através desse povo, do povo de Israel, abençoar a toda a humanidade. Quando ele chama Abraão, ele fala muito claramente: em ti serão benditas todas as nações da terra. Tá? A bênção é para todas as nações. Só que ele traz Israel como modelo e se revela à humanidade através da nação de Israel. E a revelação de Deus na história de Israel é constante e patente.
Deus atesta o favor divino, bem como a sua provisão para o povo que escolheu para si. Deus ele vai cada vez mais mostrar isso. E a base da atitude religiosa de Israel foi a aliança que Deus estabeleceu entre si e também a descendência de Abraão, de ser o seu Deus e dispondo a invocá-lo como Senhor Todo-Poderoso. Eles deveriam invocá-lo e ter Deus como único Deus e viver na dependência desse Deus, de adorar esse Deus. Então a base que Deus cria para que ele se revele a essa nação é a base religiosa. Tá? E a principal ênfase dessa revelação de Deus a Israel, ela recai sobre, no caso, ao povo de Israel, a sua fidelidade a essa aliança feita lá com o patriarca Abraão. Vamos ler aí Hebreus capítulo 6 e versículos 13 e 14. Vai dizer da seguinte forma: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Então a bênção através de Abraão, ela vem à nação de Israel, e da nação de Israel ela seria para todas as nações, tá? A bênção de Abraão é para todas as nações. E como que essa bênção ela vai chegar até nós? Porque ele fala da posteridade. E quando a gente estuda o livro de Gálatas, nós vamos ver que essa posteridade é o próprio Cristo que ele está falando. E o Cristo, ele veio, morreu na cruz do Calvário, e todos quanto creem no seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário, eles recebem a bênção de Abraão: em ti serão benditas as nações da terra, tá? Então, Israel deveria mostrar a fidelidade, a aliança feita com o patriarca Abraão, e a sua paciência, a sua misericórdia, a sua lealdade e os seus próprios propósitos. Eles estarem firmados em tudo isso, tá? Na aliança feita, na paciência do próprio Deus, na misericórdia, na lealdade e também nos propósitos que Deus tinha para essa nação de Israel, tá bom, irmãos? E ainda dentro desse tópico, revelação de Deus, nós temos um item que diz: Deus se revela aos profetas. Tá? O homem pode conhecer a Deus por meio da sua expressa revelação, manifesta através do auxílio dos seguintes termos. Gênesis 7,13 diz: Deus se revela. O 12,7, Deus se deixa ver. Tá? Então Deus torna conhecida a sua vontade, e Deus também fala, fato atestado aí pela tão conhecida expressão bíblica: assim diz o Senhor. Então o homem, ele, através desses seguintes termos, ele pode conhecer a Deus por meio expresso da sua revelação. Deus se revela, Deus se deixa ver, Deus se torna conhecido, torna conhecida a sua vontade, e Deus também fala, e nós vemos aí várias expressões dentro da própria palavra de Deus: assim diz o Senhor. Deus dá ao homem, então, a liberdade de conhecê-lo, e o objetivo dele dar essa liberdade de conhecê-lo é de revelar-se como bem lhe apraz através da criação. Não é o que o homem quer conhecer de Deus, mas é aquilo que Deus quer que o homem conheça dele, aquilo que Deus quer revelar-se ao homem, tá? Não é somente aquilo que o homem quer, tá? Deus se revela para os que são escolhidos e que também o buscam. Tá? O que serve a ele e anda também em comunhão com ele. As pessoas não querem ter nenhum relacionamento com Deus, não querem ter nenhum compromisso com Deus. Deus não vai se revelar para elas. Para que Deus venha se revelar para os homens, ele precisa estar buscando, precisa estar servindo e também ter comunhão com esse Deus. O profeta Amós, ele escreveu da seguinte maneira: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, no caso aí ele dizendo dos próprios profetas. Amós capítulo 3 e versículo 7. Então Deus, ele manifestou os seus segredos não só pelo que lhes deu, né, mas também pelas palavras que lhe foram ditas, tá? Através dos profetas aí Deus foi revelado à humanidade, Deus se revelou à humanidade através dos profetas. Então Deus também se revela através dos apóstolos. Ele vai se revelar através da natureza, ele vai se revelar através dos profetas, e ele também vai se revelar através dos apóstolos, tá? E foram os apóstolos os primeiros a receber o impacto da revelação divina através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo
foi quem recebeu de Deus profundas revelações. E a revelação transformadora fez com que esses homens se tornassem diferentes, se tornassem humildes, fervorosos, destemidos e vitoriosos, tá? Quando Deus se revela aí aos apóstolos. De posse, então, de tal revelação, eles pregaram o Antigo Testamento e viveram e morreram pelo Novo Testamento. Então, a transição aí, e deixado para nós toda a experiência e doutrina que nós precisamos, ela está no Novo Testamento. Mas esses homens, eles trabalharam em um Novo Testamento, trazendo a eles essa revelação do Antigo Testamento, e aí eles viveram o Novo Testamento e morreram pelo Novo Testamento, e aí deixando para nós o legado aí nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento, e que está revelado lá tudo aquilo que como igreja nós devemos viver e proceder nesse mundo, tá? E é possível viver o próprio Novo Testamento em Tito de forma sóbria no presente século, é possível isso, tá? Pastor Ronaldo, então agora nós descartamos o Antigo Testamento? Não, pelo contrário. Podemos e devemos pregar o Antigo Testamento e as histórias, enfim, tudo aquilo que o Antigo Testamento traz para nós. Quando se fala de doutrina para a igreja, de doutrina bíblica para a igreja, nós vamos encontrar os ensinamentos, as doutrinas já no Novo Testamento, tá bom? Deus se revela através dos apóstolos. E aí Deus também vai se revelar através da igreja, tá? Deus se revela à igreja, através e a igreja, tá? Havendo Deus antigamente falado há muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, tá? A quem o constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Deus se revela pela igreja, Deus se revela também à igreja. E aqui é a igreja, tá? Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, ao precisar se ausentar-se fisicamente, Jesus disse que a sua ausência seria ocupada por outro agente revelador da igreja. Está lá em João, vamos ler lá? João capítulo 16 e versículo 7 e 8. Diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que aí é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo, tá? Então, o que acontece? Jesus, ele vem, habita entre os homens, se revela, se dá a conhecer a Deus. A maior revelação do homem de Deus à humanidade é o próprio Cristo, vivendo aí, se dando a conhecer no meio do homem. Mas ele precisava voltar, e agora ele diz assim: eu vou voltar ao Pai, e eu preciso voltar porque eu vou mandar o outro Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo, um outro agente revelador aí de Deus à igreja. Deus vai se revelar à igreja, tá? Continuar se revelando à igreja. E se a revelação a Israel foi dada por intermédio da lei, tá? Através do ministério de Moisés, ele que vai tornar a lei ao povo de Israel, ela de forma didática, vamos assim dizer, já no Novo Testamento, a maior revelação de Deus é através de Cristo, comunicada pelo Espírito Santo à igreja. Então hoje, nos dias de hoje, quando nós até dizemos assim, Deus está neste lugar, ele está na pessoa do Espírito Santo, porque é um Deus único que subsiste em três pessoas. Vamos falar isso aqui mais para frente, mas a ação direta é do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai estar atuando essa dispensação. A ação ela é direta do Espírito Santo. Então a maior revelação de Deus através de Cristo é comunicada pelo Espírito Santo. Jesus mesmo disse que ele testificaria, o Espírito Santo ia testificar de Cristo, tá? E ele testifica de Cristo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E voltando aí, continuando então, vamos aí para o nosso tópico 3, falando aí dos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus, né? Vamos primeiro para a definição de Deus. Deus não se pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. Isso não tem como, tá? Deus é transcendente, ele vai além daquilo que nós podemos até mensurar, tá? Portanto, é necessário que tentemos, mesmo que de forma limitada, descrever as qualidades e também os seus atributos, as qualidades de Deus e os seus atributos, e termos um pouco aí do entendimento do ser Deus
na questão das qualidades dos seus atributos, tá? Essa descrição ela é limitada, pois Deus é incompreensível a nós, tá? Ela é limitada, limitadíssima. Por isso, o descrevemos o descrevemos com base apenas no que ele nos revelou a seu respeito. Então é aquilo que ele deixou para que nós possamos ter a compreensão. Tá? Não vamos inventar coisas que não convém. Então, tais descrição aponta igualmente para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Esse primeiro entendimento que nós precisamos ter é que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente, irmãos, não há diferença. Então, quando você fala de atributos, quando você fala de qualidades de Deus, você está falando de qualidades de um Deus único, porém que subsiste em três pessoas, e essas três pessoas, elas têm as mesmas qualidades, os mesmos atributos, porque ela é o único Deus, é o único ser, tá? Que habita, subsiste em três pessoas. Então, dentro desses atributos de Deus, nós vamos ver algumas categorias dos atributos divinos, né? Atributos naturais e morais de Deus, primeiramente aí. Então, apenas de modo didático, tá, irmãos? Passando para os irmãos só de modo didático. Os atributos naturais de Deus envolvem-se a sua essência, tá? Exemplos aí. Nós temos a eternidade de Deus e a imutabilidade de Deus, tá? Deus é eterno e Deus é imutável. Deus não foi criado, ou seja, ele não tem princípio de dias e também não tem fim de dias. Deus sempre existiu. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus é Deus e pronto, tá? Ele é eterno e ele também é imutável. Ele não muda, tá? Ele não muda. Ele não há uma variação de sombra sobre ele. Ele não muda. Deus é um ser perfeito. Então, imutabilidade e a eternidade são atributos naturais de Deus. Atributos morais de Deus. São a vontade de Deus. Nós podemos falar aí da santidade, da justiça do próprio Deus. Deus é santo, tá? E é desejo dele ser santo, é vontade dele, é atributo moral dele, tá? E também ele é justo. É um Deus que vive e é reto, ele vive em retidão, tá? Nunca você vai ver Deus cometendo um tipo de injustiça, de jeito nenhum. Pode ser que no meu conceito eu acho que Deus está errado, porque eu tenho a liberdade de pensar, mas se a gente for olhar mesmo e termos um temor a este Deus, nós nunca iríamos passar por esse tipo de raciocínio. Pelo contrário, sempre compreender que esse Deus, ele está na frente de todas as coisas, tá bom? Vamos aí para a próxima categoria aí. Atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus, tá? Quais são os atributos incomunicáveis? São aqueles exclusivos de Deus, tá? Como a eternidade, como a onipotência, tá? Ele tem todo o poder, a onipotência tem todo o poder. O eterno, eu já falei, não tem princípio de dias nem fim de dias, tá? Apenas ele tem essa qualidade, tá? Dos atributos incomunicáveis. E elas não foram transmitidas ou comunicadas a nenhum ser criado. Deus não compartilhou tais atributos com o homem, tá? Os atributos incomunicáveis. Tá? Onisciência, onipresença, onipotência, transcendência. Tá? Deus tem esses atributos e é exclusivo dele. Agora, existem os atributos que são atributos chamados comunicáveis, que por sua vez foram impressos na humanidade, lá na sua criação. Tá? Quais são eles? A inteligência, a vontade, a moralidade, dentre outros, tá? Aqui só alguns para os irmãos entenderem. Então, a capacidade de pensar, de raciocinar, a vontade, a capacidade de tomar decisões, de ser um ser moral, tudo isso nos deu capacidade de Deus. Infelizmente, muitos não usam os atributos, mas Deus deixou ao homem, pertinente ao homem, que são atributos dele, mas ele deixou ao homem. Diferentes dos atributos incomunicáveis, que são exclusivos de Deus. Já os comunicáveis, ele partilhou conosco. E aí, dentro da lista aí de atributos de Deus, nós vamos falar primeiramente aí do amor, só para a gente ver alguns deles, tá? O amor busca o bem do ser amado, isso é fato, né? Quem ama vai buscar o bem da pessoa que ama, tá? E paga o preço pela promoção desse bem, e aí você está disposto a pagar o preço aí por essa questão, tá? Então a Bíblia declara que Deus é amor, esse é o primeiro ponto, 1 João 4:8. E em revelação ao homem, esse amor se revela no fato de Deus se permitir amar os pecadores. Deus nos ama, irmão,
da forma que nós somos, independente se nós estamos cometendo pecado ou não. O amor de Deus por nós ele é incondicional. Agora, Deus não ama o pecado, Deus aborrece por causa do pecado. Então, Deus não vai compactuar com o pecado. Agora, não é porque, e eu gosto muito da frase do pastor Martins, que aqui do setor 1 de Bertioga, que ele diz assim, que o amor de Deus não anula a justiça de Deus. Ele é amor, mas ele é justiça. Então, se o homem está no pecado, ele vai ser justo. Ele não vai deixar de ser justo por causa do amor. Não, ele vai continuar amando, mas ele vai praticar a justiça. Tá? Então, amar o homem, mesmo ele não estando no pecado, isso é graça. Tá? Efésios 2, 4 e 8 vai falar sobre a questão aí que a salvação vem pela graça, né? De graça, ela vem pela graça, por meio da fé. Então, o amor foi derramado em nosso coração, ou no coração cristão, como está em Romanos capítulo 5 e 5, e quando Deus corrige, ele demonstra amor pelos seus filhos. A correção de Deus para nós, ela vem demonstrando o seu amor para conosco, e a Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus que quem Deus ama, ele corrige, capítulos 12, versículos 6 e 7. Então, algumas características ligadas intimamente ao amor e até mesmo fazendo parte dele são a bondade, a misericórdia, a longanimidade e a graça. Então, Deus ama o homem independente da sua condição de pecado ou não. Porém, Deus é justo. Tá? E quando esse homem atenta para o amor de Deus e ele tem o desejo, ele dá vazão e deixa se convencer pelo Espírito Santo, ele recebe a graça. É através da graça que ele passa a ter uma comunhão com Deus. Deus nos amou quando nós estávamos na ofensa, no pecado, irmãos, tá bom? E aí o amor dele foi derramado em nossos corações e quando há necessidade, Deus nos corrige, viu, irmão? E às vezes nós falamos, puxa, foi dura a palavra. Deus nos corrigiu, mas foi boa, tá? Então quando nós falamos aí vou voltar aqui só um pouquinho, ó, das características ligadas intimamente ao amor de Deus, que é bondade, misericórdia, longanimidade e graça. Nós vamos aí partir algumas delas aí, falando de cada uma aí rapidinho, tá? A bondade vai falar, a bondade no caso divina, né? Ela pode ser definida como a preocupação benevolente com as criaturas. Deus, ele tem a preocupação e querer o bem ao ser criado por Deus, as suas criaturas, tá? Quando se fala da misericórdia dentro do amor de Deus, é o aspecto da bondade de Deus que faz demonstrar piedade e compaixão, porque a misericórdia não nos dá aquilo que nós merecemos, tá? Já a longanimidade, ela fala sobre o controle diante das provações, né? E às vezes nós estamos aí com uma situação aí não muito favorável, e aí nós estamos até mesmo às vezes deixamos um pouco de buscar a Deus como deveria, preocupado com tantas coisas, e aí a longanimidade de Deus ela vem sobre as nossas vidas, é o controle diante das provações. E a graça é o favor que não merecemos, o favor imerecido de Deus, demonstrado primeiramente pela pessoa e obra de Cristo, lá na cruz do Calvário, do Senhor Jesus Cristo. Quando ele dá a sua vida por nós, ele está demonstrando primeiramente a sua graça sobre as nossas vidas, mas isso tem uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo que vai nos convencer, tá? Então o fato de Deus ser amor não é a base para o universalismo, como muitos acreditam, ou seja, no final ele acabará salvando todas as pessoas, não é isso. Deus é justo, tá? O amor não anula os outros atributos de Deus, como a santidade e a justiça. O que é santidade? Ser separado, tá? E a justiça, ser reto. Então, tal heresia, que é o universalismo, é totalmente contraditória ao ensino bíblico. Deus não aceita, irmãos, o homem viver no pecado. Apesar de amar o homem, ele vai aplacar a sua justiça se esse homem não se arrepender, tá? Falando aí da eternidade, que eu já até falei um pouco, né? O atributo da eternidade significa que Deus não tem começo e nem tem fim, tá? A sua existência ela é eterna, tanto de passado como no futuro, sem interrupções ou limitações causadas por uma sucessão de eventos. Não tem nada que vá mudar, nada que vá causar Deus ser criado, deixar de ser criado, existir, enfim, Deus sempre existiu. Ou seja, a autoexistência de Deus está intimamente ligado com a sua eternidade, pois, por não ter começo, e ele não foi criado por outro, existindo por si só. Tá? A autoexistência de Deus está ligada à eternidade dele. A Bíblia fala da eternidade dele lá em Salmos 90 e versículo 2. Vamos lá rapidinho ler? Salmo 90, versículo
2. Vamos aqui, 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascesses, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E ainda Gênesis capítulo 21 e versículo 23, diz da seguinte forma: agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentira, não me são mentira, perdão, a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que eu te fiz, e me farás a mim a terra onde peregrinaste. Né? Perdão, irmãos, é versículo 33, eu li o versículo errado. Né? Desculpa, ao vivo é assim, né? Dá um zerrinho. Perdão, vamos ler o 33. E plantou Deus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, tá? Ou seja, ele sempre existiu, tá bom? Perdão aí pela falha aí no versículo. Então, uma das implicações da eternidade de Deus é que ela nos dá muito conforto, tá? Saber que esse Deus aí sempre existiu, não tem princípio de dias nem fim de dias, ele sempre existiu, tá? Visto que ele nunca deixará de existir e que o seu controle sustentador e providencial de todas as coisas e eventos está assegurado, tá? Então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle, Deus nunca vai perder o controle. Nunca perdeu, não perde e não perderá o controle. Nós temos aí, então, essa garantia. Nos dá uma adendo, um conforto, e sabemos que servimos um Deus que é eterno e que tudo está no controle dele e ele sustenta todas as coisas, tá? E tudo está assegurado pelo próprio Deus, tá? Falando aí da imutabilidade agora de Deus, que é o próximo aí da lista dos atributos. Significa que Deus não muda, tá? Não quer dizer que ele não seja imóvel ou inativo, tá? Que ele está lá paradão, não é isso. Mas que não se altera, tá? Cresce ou desenvolve. Deus ele é um ser já completo, tá? Então não há, agora Deus está cada vez melhorando, não é nada disso. Deus é um ser completo. E a Bíblia ensina sobre a mutabilidade de Deus, tá? Em Malaquias 3 e 6, em Tiago 1 e 17. Tá? E um problema levantado dentro desse assunto é: Deus se arrepende, né? As pessoas questionam essa pergunta, sempre ela vem aí à tona. Por quê? Porque quando nós vamos lá em Gênesis, eu vou ler aqui com os irmãos, capítulo 6 e versículo 6, diz da seguinte maneira: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe-se em seu coração. Tá? Esse texto, ele traz aí muitos questionamentos. Se Deus não muda, como é que ele se arrependeu de ter feito o homem, tá? A questão desse texto, ela não é como o arrepender-se humano, tá? Na verdade, tal linguagem não corresponde ao que, como os homens vivenciamos o arrependimento, tá? Tanto a imutabilidade como a sabedoria e a onisciência de Deus torna vazias as ideias de que ele muda os seus planos eternos, ou que se arrepende de algo que fez, tá? E no caso, aqui nesse caso, o arrependimento é muito mais uma linguagem antropomórfica, né? Gênesis 6 e 6, como falamos, do que a fala do coração de Deus, tá? O que acontece? Quando nós chegamos no contexto bíblico desse texto de Gênesis 6 e 6, você vai ver que a humanidade ela estava numa decadência muito grande em caminho ao pecado, cada vez mais se aprofundando no pecado. E quando Deus ele olha para o homem naquela condição, ele está vendo o homem vivendo algo que ele não criou o homem para viver. E nesse aspecto, aí ele tem essa expressão de que ele se arrependeu. Por quê? Porque não era para aquilo. Eu vou citar um exemplo aqui, tentar de uma forma trazer por uma compreensão humana aí de algo que é do nosso dia a dia, para tentar explicar melhor para os irmãos. Vamos lá. Você casa, o camarada casou com a mulher lá, né? Você, a mulher, casou com o camarada, enfim, houve o casal. Passou-se o tempo, planejaram, vamos ter um filho? Vamos ter um filho. Quando um homem e uma mulher planejam ter um filho, e eles estão pensando da seguinte forma: não há ninguém que pense diferente. Poxa, nosso filho está grávido, está para chegar o nosso filho, ou filha que seja, e ele vai ser um homem de bem, ela vai ser uma mulher de bem, ele vai ser um orgulho para nós, eles vão
trazer muitas alegrias para nós. O filho nasce, criança, é aquela alegria, aquele prazer. O filho vai indo para aí, criança, adolescência, juventude, a fase adulta, todo o crescimento. Porém, nosso desejo lá de início é que esse filho viva uma vida segundo aquilo que nós entendemos, e se você é cristão, você tem a base bíblica, daquilo que nós entendemos que é importante viver, da forma de viver. Porém, nessa caminhada, ele desvia-se deste propósito. Porque esse filho tem o direito de pensar diferente, ele tem o direito de mudar a sua forma de pensar, ele tem direito de tomar as suas decisões, e ele decide viver uma vida totalmente degenerada. Vira um criminoso, vira um malfeitor, vira qualquer tipo de pessoa aí repugnante, um assassino em série. Quem é que quer ter um filho para ser um assassino, para ser um bandido? Ninguém, quando tem um filho, pensa dessa forma. Tá? Mas quando ele entra por esse caminho, e o homem e a mulher são um casal de bem, eles falam assim, não é que eles não queriam ter o filho, mas assim, puxa, será que deveria ter tido esse filho? Poxa, olha o trabalho que ele está dando, olha a situação que ele está vivendo, olha a miséria que ele vive, sofrendo, por consequências do próprio erro dele, mas você na qualidade de pai e de mãe, você pensa assim, será que foi um bom negócio ter esse filho? Né? Mas isso não quer dizer que você diz assim, não, eu tive momentos com esse filho que foi de felicidade, de alegria, de contentamento, porque ele trouxe muita alegria. Só que ao longo da caminhada ele desviou-se. O que aconteceu com o homem e a criação? Deus criou o homem para viver as bênçãos e tanto é que colocou ele no Éden. Mas o homem, ele desobedece a Deus e ele entra pelo caminho do pecado, e ele vai cada vez mais se aprofundando. Então, diante desse contexto, Deus não criou o homem para isso, Deus não queria o homem para isso. Deus se arrepende de fazer o homem. Eu creio que eu tenho dado uma explicação que vai dar um entendimento aos irmãos dentro dessa questão. Ou seja, não vai anular, irmãos, a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, não há mudança em Deus em momento algum aí da existência de Deus. Ou seja, sempre ele existiu, né? Antes e nunca vai deixar de existir. Deus nunca mudou, tá? Há também o problema de vermos Deus tratando fatos iguais de maneiras diferentes durante a história, tá? Isso também não quer dizer que Deus mude, mas que ele executou seu plano para com o homem durante a história conforme os seus eternos propósitos. Ele tem um propósito e ele vai chegar a esse propósito. Então ele vai tratar a cada homem, no período da história ou dentro do mesmo período de história de maneira diferente, mas que ele tem um propósito específico, aí ele vai chegar. A imutabilidade de Deus também nos conforta e encoraja, pois sabemos que suas promessas não falharão, tá? Deus também mantém sempre a mesma atitude contra o pecado, ele não muda contra o pecado. Eu vou fazer um exemplo aqui, embora aqui não contempla aqui na nossa aula, mas eu quero trazer uma reflexão aos irmãos, falando da seguinte forma. Quando nós temos a passagem do rei Ezequias, que Deus manda o profeta Isaías ir lá e dizer, põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí Deus dá a sentença que ele vai morrer, manda ele pôr a casa em ordem, e quando Isaías sai, entregou a mensagem, esse homem se vira e ele clama a Deus, e ele toca o coração de Deus, vamos colocar essa figura de linguagem, ele toca o coração de Deus, e ao tocar o coração de Deus, Deus manda o profeta voltar lá e novamente dizer para ele que ele não vai morrer, mas que ele vai viver mais 15 dias. E aí você poderia me perguntar assim, pastor Ronaldo, Deus mudou aí, sim ou não? Sim. Mas o senhor acabou de dizer aí que Deus é imutável, né? Sim, Deus é imutável. E como é que ele mudou? Quando nós falamos de imutabilidade de Deus, nós estamos falando, irmãos, dois aspectos importantes que tem que ser observado. Primeiro, nós falamos da vontade de Deus soberana e segundo, da vontade de Deus permissiva. A vontade soberana de Deus, ela está estabelecida lá no princípio da criação. Então essas coisas elas não vão ser alteradas, elas vão ser sempre a mesma. Deus não vai mudar nada isso. Tá? Agora, quando Deus trata com o homem em alguns assuntos específicos, isso é condicional. Tá? Vamos tentar entender assim. Quando Deus manda o profeta falar com o rei Asa, ele diz assim, olha, se você buscar a Deus, você vai encontrar Deus. Se buscares, o achareis.
Mas se você deixar Deus, ele também te deixará. Ele está mostrando que é condicional, que Deus vai agir com o homem, né? E aí é vontade permissiva, de acordo com aquilo que o homem fizer para ele. E ao longo da história nós vemos isso aí, tá? Quando Israel temia o Senhor, buscava o Senhor, Deus abençoava. Quando Israel voltava ao pecado, Deus deixava ele sofrer. Isso não quer dizer que Deus está mudando, tá? Deus não, Deus tem um propósito, nós acabamos de dizer. E ele vai tratar de acordo com o propósito que vai chegar lá na frente. Isso não é Deus deixar de ser imutável, tá? É que tem aspectos em relação ao homem que ele vai permitir as coisas acontecerem de acordo com as situações. E às vezes ele vai tratar um caso diferente do outro, mas ele é imutável, tá? Falando aí da infinitude de Deus, significa que Deus não tem limites ou limitações, tá? Deus é ilimitado, ou seja, ele não é limitado. Ele não pode ser limitado pelo tempo e nem pelo espaço, tá? São duas coisas distintas. Então a Escritura descreve essa qualidade divina, tá? Em 1 Reis 8 e 27, Atos 17, do 24 ao 28. Ele não é limitado pelo tempo e nem pelo próprio espaço, tá? Pelo próprio espaço. Eu vou fazer a leitura aqui de 8 e 27 aqui de 1 Reis, tá? 8 e 27. Vamos lá. Não vou procurar não fazer errado agora, tá? Deixa eu olhar ali para ver se está certo isso. Diz assim: na verdade, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até os céus do céu te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Tá? Deus, o espaço não pode limitar a Deus. Em Atos capítulo 17, vamos lá, Atos, tá aqui Atos, capítulo 17, versículos 24 até o 28. Vamos lá, 24 até o 28 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habitará em templos feitos por mãos de homens. Não pode se limitar a espaço. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Tá? Então Deus não pode ser limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço, tá? A infinitude de Deus não é o mesmo que onipresença, é duas coisas distintas, tá? Quando nós falamos da infinitude de Deus, nós estamos falando da transcendência de Deus. Ele vai apontar para a questão da transcendência, já que ele não pode ser limitado ao espaço, tá? Agora, quando nós falamos de onisciência, tá, nós apontamos para a imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? Ele não está presente, já que ele está presente em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares. Então, a infinitude é no aspecto de que ele não está limitado ao espaço. A onisciência é que ele está presente em todos os lugares. Tá? Vou citar um exemplo aqui. Eu estou dentro do templo aqui. Deus está dentro desse templo. Está falando da onisciência. E está lá fora falando da onisciência. Tá? Em qualquer aí, onde você está aí, Deus está aí, onisciência de Deus. Porém, esse lugar não limita a Deus. Aonde você está aí não limita a Deus. Ele não pode ser limitado pelo espaço que você tem, tá bom? Ele está além de tudo isso, a transcendência dele vai além de ser limitado dentro de um espaço, mas também, quando falamos da onisciência, fala da imanência desse próprio Deus. Vamos falar aí da justiça de Deus? A justiça está ligada à lei, tá? A moralidade e a retidão. Eu preciso ter entendimento disso, que a justiça de Deus, no caso do aspecto homem, para ele agir com justiça com o homem, está ligado à lei, à moral e à retidão. Nós precisamos ser uns seres que cumpramos a lei, que sejamos uns seres morais e também retos, tá? Por quê? Porque Deus é reto em relação a si mesmo e em relação também à criação. Você não vai ver Deus aí agindo de forma errada. Deus é reto, tá? Retidão. Quando se fala de reto, linha reta. Não tem, tá? Reto. Ele não tem variação, tá? Deus é reto. E a Bíblia muito enaltece a justiça de Deus. Você pode observar isso lá em Salmos 11:7, 19:9, o próprio livro de Daniel 9:7 e também Atos 17:31, tá bom? Depois vamos dar uma olhadinha das referências, que a gente for ler todas, aí o tempo vai ficar muito esticado. Já estou indo para 1 hora de aula e eu preciso concluir a aula, tá bom? Vamos lá. Falando da liberdade de Deus.
Deus, independente das suas criaturas e da sua criação, não há qualquer criatura que impeça Deus ou que obrigue a algo, tá? Ele é independente da sua criatura ou da sua criação. Ninguém pode deter Deus, tá? A criação. Ah, o diabo tentou tomar o lugar de Deus. Não tem como, não tem como, tá? Deus é acima de todas as coisas. Ele tentou no coração dele, foi expulso, mas não conseguiria de qualquer forma. Ele poderia criar o plano infalível, não ia conseguir, tá? Isaías, ele expõe a liberdade e a independência de Deus com uma pergunta retórica. Vamos lá para essa pergunta retórica. Isaías, capítulo 40. Capítulo 40. Eu preciso beber um pouquinho mais de água. Deixa eu pegar aqui, quase que eu derrubei o copo. Isaías, enquanto eu acho aqui o texto, vou beber na água. Versículos 13 e 14. Diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselhos para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notórios os caminhos da ciência? Então ele expõe a liberdade de Deus, porque ninguém pôde fazer isso. E a independência desse Deus com essa pergunta: ninguém, quem pode fazer isso? Ninguém pode, porque Deus está acima de tudo, Deus não está preso à criatura ou à criação. Nada pode impedir esse Deus. E o próprio Jesus, ele mostrou que Deus exerce a sua liberdade ao executar livremente a sua vontade. Lá em Mateus capítulo 11, em versículo 26, ele vai dizer da seguinte forma: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Acabou, aprove a Deus, ao Criador de todas as coisas, acabou, filho. Ele quer fazer, ele faz, ninguém pode impedir, tá? Ninguém vai impedir o que Deus quer realizar, tá? Então, vamos aí para o próximo slide, né, falando da liberdade. Isso significa que Deus é livre para tudo. Na verdade, ele é limitado apenas pela sua própria natureza, tá? Ele é livre por tudo? Não. Na verdade, tem algo que vai limitar ele, que é a sua natureza. Parece um contrassenso, né? Porque Deus é limitado, mas os irmãos vão entender o ponto aí, tá? Assim, a santidade dele impede ele de pecar. A natureza dele é uma natureza santa. A natureza dele também é de eternidade. Então, tem duas coisas que Deus não faz. Deus não peca, e isso pela sua própria natureza de santidade, vai limitar ele a não pecar. Deus não peca, tá? E a eternidade dele o impede de morrer. Então, se a santidade impede ele de pecar, a eternidade vai impedir ele de morrer. São duas coisas só que limita Deus aí, mas você vê que é entre aspas, né? Porque Deus é ilimitado, tá? Ele não vai pecar e ele não vai morrer, por causa da santidade e da eternidade, respectivamente. Aí a perfeição de Deus não afeta por esse tipo de limitação, e sim mantida. A liberdade de Deus nos mostra que ele não tem quaisquer obrigação para conosco, tá? Deus não tem obrigação nenhuma com o ser humano, nenhuma. A menos que ele mesmo queira se comprometer. Então, quando ele faz uma promessa, ele faz por sua livre e espontânea vontade, e aí, meu querido, porque ele quis se comprometer, mas Deus não tem. Ah, eu passei uma hora orando e agora Deus tem que me usar aqui na hora da pregação. Ah, eu sou dizimista, fiel, e Deus tem que agora prover a minha. Deus não tem obrigação nenhuma. Tem muita gente ensinando aí que se você fizer, e Deus. Não existe meritocracia diante de Deus. Nós nunca seremos merecedores de algo que vem de Deus. E a gente até fala isso, mas vivemos como se merecêssemos. E nas nossas orações, nas nossas formas de nos direcionar a Deus, muitas vezes expressamos de forma que nós estamos merecendo alguma coisa. Ó Deus, tu sabes, Senhor Deus, que eu estou aqui diante da tua presença, estou aqui orando, estou aqui ajoelhado. Ah, Senhor, está chovendo e eu vim à tua casa, Senhor. Então, Senhor Deus, manifesta a tua glória, ou seja, tu tens a obrigação de me abençoar, entre linhas, né? Não, não tem. Deus não tem qualquer obrigação para conosco, tá? A menos que ele queira se comprometer, tá? A menos que ele queira se comprometer. E aí algumas coisas que Deus se comprometeu conosco porque ele quis, tá? Qual que eu poderia citar aqui para os irmãos? A questão da salvação. Se nós crermos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, professarmos e viver uma vida de retidão, seremos salvos. Deus tem necessidade de salvar-nos? Não. Não precisava se comprometer, não tem obrigação nenhuma, mas ele se comprometeu conosco. E aí, meu querido, é garantia da salvação.
Então você está entendendo? Então tem vários pontos que Deus vai cumprir, porque Ele quis se comprometer conosco, mas Deus não tem obrigação nenhuma para conosco, a menos que Ele mesmo queira se comprometer. Desse modo, não temos qualquer direito de fazer cobrança de Deus, tá, irmãos? Tem pessoas aí cobrando Deus, já vi gente dizendo assim, um dia eu fui lá e coloquei Deus na parede. Misericórdia, misericórdia, Deus tenha misericórdia. Perdoa-lhe, Pai, porque Ele não sabe o que fala, tá? Que isso, colocar Deus na parede? Deus é Deus, absoluto. Misericórdia, falar um negócio desse, né? Deus possa ter misericórdia e perdoar porque Ele não sabe o que fala. Vamos aí para a onipotência de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa compatível com a sua própria natureza. Tá? Mesmo podendo tudo, o que ele escolhe fazer ou não tem motivos que só ele conhece. Tá? O que ele escolhe fazer ou não. Perdão, quando você põe o texto errado, dá o entendimento errado. Vamos de novo. O que ele escolhe fazer ou não, tem motivos que só ele conhece. Olha como é que ficou mais fácil entender, né? A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a onipotência de Deus, tá? Então, a despeito do ser aí todo-poderoso e perfeito na sua essência, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode mentir, ele não pode mudar, Deus não pode ser tentado e também não tenta ninguém, tá? A Bíblia está repleta de texto aí sobre a onipotência. E Deus pode todas as coisas. A única coisas que ele poderia negar, poderia mentir, mas ele não vai fazer isso, ele não pode por causa da sua essência, tá? Que é negar a si mesmo, ele não pode mentir, não pode mudar e também não pode ser tentado. Ninguém vai conseguir tentar Deus e ele também está lá em Tiago, que ele também não tenta ninguém, tá? Ele permite que você passe pela tentação. Na verdade, ele vai dizer no texto que quando nós somos tentados, somos pelas nossas próprias concupiscências. Então, a nossa concupiscência leva-nos à tentação. E aí Deus vai nos permitir viver a tentação, porque nós não estamos guardando os seus mandamentos como deveríamos, e aí os nossos olhos começam a cobiçar o que não é agradável a ele, e enfim, aí nós somos tentados. Tá? Onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. O texto clássico sobre a onipresença de Deus é Salmo 139, versículo 7, precisamente até o 10, é o clássico, vamos assim dizer mesmo. Tá? A onipresença não é o mesmo que panteísmo, tá, irmãos? São duas coisas distintas, que igualam o universo a Deus. Deus não é o universo, não é isso. Tá? A distinção entre Deus e a criação. O universo é criado por Deus, é a criação de Deus. Apesar de sua presença estar em toda parte pela sua onipresença. Tá? Ele está em toda parte, mas ele não é o universo. Ele não se torna difuso ou transporto pelo universo. Né? Deus é tudo e tudo é Deus. Não é isso. Tá? Ele está em todas as coisas, porém ele é Deus supremo e todas as coisas foram criadas por ele. Então aprendemos com a onipresença que ninguém pode fugir de Deus e que Ele está presente em todas as circunstâncias das nossas vidas. Ninguém consegue fugir da presença de Deus, tá bom? Vamos para a onisciência? Deus sabe todas as coisas, tá? De modo pleno e sem esforço algum. Não há coisas ou assuntos que Ele não conheça. Tá? Não conheça melhor que os outros. Ele conhece tudo igualmente bem. Tá? Não tem um assunto que ele conhece mais do que o outro, não. Tudo bem. Tudo ele conhece de igual modo. Tá? Deus nunca tem dúvida, tá, irmãos? Deus nunca fica em dúvida, Deus nunca tem dúvida. Nem busca respostas, porque ele conhece todas as coisas. Tá? A não ser quando, de um modo didático, inquire aos homens para o próprio bem dos homens. Então, quando Deus cria alguma questão, quando Deus questiona, é para trazer o homem à própria reflexão, mas ele já sabe a resposta, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, tá? Deus não precisa passar a prova. Vou citar um exemplo aqui de Abraão, quando Deus manda oferecer sacrifício, Deus já sabia que Abraão ia oferecer, mas para Abraão aquilo era importante, dele entender que ele foi fiel àquilo que Deus questionou ele, para o próprio Abraão. Então, às vezes, Deus nos permite passar por situações e que a gente fica imaginando que estamos trazendo uma resposta para Deus. Na verdade, o beneficiado disso tudo é o próprio homem, porque Deus está se mostrando a esse homem que, com a bênção dele e obediência a ele, esse homem pode alcançar muito mais daquilo que Deus tem para ele, tá? Então, as Escrituras vai enaltecer o conhecimento ilimitado de Deus. Irmãos,
conhece todas as coisas, tá? Tem as referências aí de Salmo 139 e também de 147, tá? O fato de sabermos sobre a onisciência de Deus deve nos trazer uma segurança e um conforto e sobriedade. Sabemos que nosso Deus sabe todas as coisas, irmãos, né? Nós passamos aí pelo período, estamos passando pelo período de pandemia, Deus sabe quando vai acabar, Deus sabe até onde vai, quantos vão morrer, quem vai ser atingido, quem vai ser curado, Deus sabe todas as coisas, e às vezes a gente fica desesperado e perdemos essa confiança em Deus, ou não temos essa confiança em saber que Deus está no controle de todas as coisas, tá? Se Deus, irmãos, quiser permitir que nós passemos por uma dificuldade, Ele vai permitir. O que temos que fazer é clamar a Ele, louvar o seu nome, ainda engrandecer o seu nome e esperar nele, porque dele vem a vitória para as nossas vidas. Deus também é santo, tá? Significa que Deus é separado de tudo que é indigno ou impuro e que, ao mesmo tempo, é completamente puro e distinto de todos os outros, tá? A santidade foi muito enfatizada por Deus no tempo do Antigo Testamento, tá? Nós temos aí 3 referências, Levítico, Isaías e Abacuque, tá? Já no Novo Testamento, a santidade é uma qualidade marcante de Deus. Ela é enfatizada bastante lá no Antigo Testamento e já aqui é uma qualidade marcante. Santidade de Deus torna necessário o afastamento entre ele e os pecadores. Ele ama o pecador, mas ele se afasta por causa do ser santo que ele é, ao menos que esse seja feito santo por intermédio de Cristo. Aí, se você creu em Cristo, seus pecados são perdoados e aí você tem uma comunhão com o próprio Senhor, com o próprio Deus. Então, a santidade divina, ela deve fazer o cristão ser sensível ao pecado, sensibilidade, sabe? Como é que eu posso te dizer para você? Sabe quando você risca um fósforo e ele acabou de apagar e você encostou na sua pele lá e você deu aquela... Nós precisamos ter essa sensibilidade, tá? De quando o pecado querer encostar em nós ou se aproximar de nós, nós resistirmos e retrairmos e fecharmos a porta para que ele não venha entrar. A santidade dele torna o padrão para a nossa vida e conduta. Então a Bíblia vai nos dizer da seguinte forma: assim como ele é santo, nós também devemos ser santos. Vamos lá confirmar? 1 João, capítulo 1 e versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somos purificados de todo o pecado. O que é purificar? Tornar puro, tá? De todo o pecado. Tá bom, meu querido? Então você pega uma água que entra lá no purificador, ela entra cheia de contaminações, coisas visíveis e não visíveis. E quando ela passa por todo um processo de um purificador, ele vai também tirar cheiro, vai tirar as coisas invisíveis, vai tirar as coisas visíveis para sair do outro lado pura. E aí passou por um processo de purificação. O que purifica o homem? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, tá bom? E aí, indo para o próximo aí, que vai falar da unidade de Deus. A unidade de Deus. Significa que só existe um Deus e que ele é indivisível. Tá? Essa qualidade ela é essencial e enfatizada lá em Atos, do Antigo Testamento, dizer Atos, em Deuteronômio 6 e 4. A gente tem lido bastante esse texto, mas sempre é bom ler esse texto, que ele vai dar para nós uma enfatizada bem tremenda. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá? Então, no Novo Testamento, já no Novo Testamento, mesmo trazendo a clara revelação da Trindade, revelando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, afirma a unidade desse Deus. Então, no Antigo Testamento, você tem a questão de um único Deus. No Novo Testamento vai revelar a Trindade, tá? E aí você tem as referências bíblicas, mas sempre trazendo aí a unidade, afirmando a unidade desse Deus. Vamos ler essas referências, que é importante nós lermos. Efésios capítulo 4 e versículo 6. Está aqui o Efésios, está aqui o capítulo 4 e o versículo 6. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E se você voltar aos versículos, você vai falar do Espírito, vai falar ao só um Espírito, a um só Senhor, falando do Filho, falando do Espírito, e aí nesse versículo 6 especificamente falando de um só Deus, falando da unidade, tá? Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos. Mas o versículo 3 vai falando que procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
E aí, versículo 4, há um só corpo, um só espírito, um só espírito. E versículo 5, há um só Senhor, falando de Jesus Cristo. E aí, falando no 6, que há um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e também em todos. Isso quer dizer que as pessoas da Trindade não são essenciais separadas, tá? Elas não são, a essência delas são as mesmas. As ações são diferentes, mas a essência elas são as mesmas, tá bom? Agora falando do atributo de Deus como santo, falamos aí da lista desses atributos de Deus. Eu vou falar desse Deus santo. A palavra hebraica para essa definição é kadosh, que traduz santo, né? Traduzido por santo. E de acordo com os dicionários teológicos, ela vai denotar apartar-se ou separar-se do mal e dedicar-se ao serviço divino. Então, a definição teológica é apartar-se do mal e dedicar-se ao serviço, tá? Mas ela vem da palavra kadosh, hebraica, que traduzido por santo. A afirmação de que Deus é santo, ela é feita na lei através de Moisés. Nós vamos ver algumas afirmações, tá? Feitas aí. Então ela vai ser feita na lei através de Moisés. Levítico 19:2 vai dizer assim: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então na lei foi através de Moisés. Depois nós vamos ter aí, da lei, nós vamos ter nos céus, através dos serafins, a passagem lá de Isaías 6:3, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É declarado nos céus ainda, tá? Depois, pelos apóstolos, lá no Novo Testamento, que Deus é santo. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Tá? Então Deus é santo. A santidade de Deus, ela significa a pureza moral. Isso é, ele não pode pecar e nem tolerar o pecado. Então Deus não vai compactuar com o pecado e vai tolerar o pecado jamais, porque ele é santo. Isso é eminente da sua natureza e pureza moral, tá bom? Então, uma vez que a palavra santo é separado, o significado dela, isso quer dizer, quer nos mostrar separados quanto ao espaço, tá? Que ele está no céu e o homem na terra, estamos separados, ele no céu e o homem na terra, tá? E também quer nos dizer que ela está separado quanto à natureza e caráter, tá? Por quê? Porque ele é perfeito, o homem é imperfeito, tá? Natureza e caráter. Ele é divino, o homem é carnal. Ele é moralmente perfeito, o homem é pecaminoso. Então, o ser Deus, ele é perfeito, divino e moralmente também perfeito. Já o homem, o ser criado por ele, por causa do pecado, ele é imperfeito, ele é carnal e ele é homem que gosta, né, que inclina-se para o pecado. Tá? E já no primeiro aspecto aí, Deus está no céu e nós estamos na terra. Separado nessa questão, tá? E nós precisamos, quando nos convertemos a este Deus, também viver uma vida separada do pecado para que nós possamos ter comunhão com ele. Tá? Deus é santo em si mesmo e só Deus possui em si mesmo santidade. Então ele é santo em si mesmo, mas só ele possui a santidade, e aí falando na sua forma total. Nós procuramos viver uma vida de santidade, mas sempre erramos, sempre falhamos, tá? Quando a palavra santo é aplicada a pessoas e objetos, é um termo que expressa o relacionamento com Deus pelo fato de estarem separados para o serviço. Tá? E quando separados, devem viver em consagração de acordo com a palavra e a santidade divina. Então, quando você consagra alguém ou algo para Deus, tem que viver separado para serviço de Deus, para fazer a obra de Deus, não se contaminar com o pecado.
o homem não cair no pecado e não usar aquilo que foi consagrado para Deus, separado para Deus, santificado para Deus, em coisas que não são para o próprio Deus, para enaltecer o nome dele. Vamos falar também aí, agora, irmãos, da santidade de Deus, e agora vamos para o tópico que vai falar sobre a trindade, né, divina. Monoteísta. Apesar de sermos monoteístas, a definição do conceito crença em um único Deus cristão é cristianismo. Significa cremos em um só Deus, a crença em um único Deus, tá? Apesar de sermos monoteístas, nós cremos aí na trindade, tá? E o que é a monoteísta? Definição e conceito. A crença em um único Deus, tá? Cristão ou cristianismo, a crença em um único Deus é o significado. Então as religiões monoteístas, como a católica, que também é monoteísta, a evangélica, que somos nós, o judaísmo, a judaica, a muçulmana, né, a islâmica, né, também ela é monoteísta, crê em um único Deus. Aceita apenas a existência de um único Deus, tá? Cremos agora, vejam só, porém nós cremos em um único Deus eternamente subsistente em três pessoas. Qual é? Pai, Filho e Espírito Santo. É diferente agora. Nós continuamos crendo em um único Deus, porém que ele subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Portanto, e aí vamos ver aí a questão do Pai, Filho e Espírito Santo dentro de várias questões aí. Portanto, ide fazer discípulos em todas as ações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. A doutrina cristã da Trindade define Deus como três pessoas consubstanciais, da mesma essência, tá? O Pai, o Filho, que no caso é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. É um Deus em três pessoas, subsistente em três pessoas. Essas três pessoas, elas são distintas, mas são uma em substância, em essência e natureza. Então ela é uma mesma pessoa em substância, essência e natureza. Porém, elas são três pessoas distintas nas ações, né? A ação do Pai é diferente da do Filho, a ação do Filho é diferente do Pai e a ação do Espírito Santo é diferente. Por exemplo, quando você fala em orar, você tem aí a ação do Filho, do Espírito Santo na forma de orar. Ele intervém e intercede na forma de orar. O Filho no pedido e o Pai é o que libera a bênção. Você tem os três aí agindo, né, na ação da oração, no momento da oração. Na salvação, tá? O Pai amou, o Filho cumpriu a obra, que deu a sua vida na cruz do Calvário, e o Espírito Santo é quem convence. Você vê que a ação de cada um é diferente, porém os três trabalham em conjunto, tá? Então, na substância, na essência e na natureza, eles são eternos, eles são imutáveis, eles são, cada um subsistente em uma pessoa, todos eles têm a mesma substância, a mesma essência, a mesma natureza, porém, nas ações, eles são diferentes, as ações são diferentes, tá? Na antiga aliança, para os irmãos terem ideia, ainda falando sobre isso, apesar de eu já ter mudado o slide, se você voltar à antiga aliança, a ação direta com o povo era de Deus, tá? Teve alguns momentos que o próprio Cristo veio em forma humana, teofania, o próprio Espírito que agia, no caso de Sansão, dava força a Sansão, citando aí exemplos bem básicos, tá? Você vai ver que tem a ação dos três, mas a ação direta sempre era do Pai. Tá? Já depois, quando Jesus vem à Terra, a ação direta foi do Filho, o ministério de Jesus, terreno, a ação direta do Filho. Quando ele volta ao Pai, ele envia o outro Consolador e ele vai estar até o arrebatamento da igreja, a ação direta do Espírito Santo. Então você tem, ao longo da parte histórica humana, você tem a ação do Pai, teve a ação do Filho diretamente, e agora você tem a ação do Espírito Santo. Tá? Então Deus tem poder de criar, ele tudo criou. Tá? É o item próximo aí. No princípio criou Deus os céus e a terra, está lá em Gênesis 1:1. Pela fé entendemos que os mundos, falando da Trindade, tá? Os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós vamos ver que Deus criou todas as coisas. Pela fé nós vamos entender isso. Eu creio e eu vou, pela essa fé eu vou sempre acreditar. Porém você vai ver a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo lá na Trindade, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Jesus tem poder de criar também, só explicando. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu vou voltar o slide aqui para você ver falando aí do Deus Pai, Deus, no princípio criou Deus céus e terra, pela fé entendemos que pela palavra foi criada. O Filho tem o poder de criar, Jesus Cristo, e agora também o Espírito Santo tem o poder de criar. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, mostramos tanto o Pai, Filho e o Espírito Santo no processo da criação. E aí a Bíblia vai deixar claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo operaram na criação da humanidade. Tá? Da seguinte forma, em Gênesis 1 e 26 diz assim, e disse Deus, façamos, olha só, não está falando, vou fazer, farei, está dizendo, façamos, plural, o homem conforme a nossa, plural, não é conforme, façamos o homem a minha imagem, é a nossa imagem, e conforme a minha semelhança, não, a nossa semelhança. Então essas três, no caso é repetindo duas palavras, porém a segunda repetida duas vezes, façamos, nossa e nossa, mostra no plural que não era um ser único na questão de subsistência. É um único Deus, mas subsistindo em três pessoas. Então estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo no processo da criação. Já em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer que Jesus sendo batizado, ó, Jesus, Filho, logo saiu da água, e eis que se abriu o céu e viu o Espírito Santo, segundo outra pessoa da Trindade, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, o Pai. Então você tem o Pai declarando, você tem o Filho batizando e o Espírito Santo pousando sobre a cabeça dele. Esse é o meu Filho amado, em que me compraz. Você tem a presença aí dos três, tá? Então é inegável aos que creem na inerrância das Escrituras a existência da Trindade em diversas passagens da Bíblia. São diversas passagens aí. Vemos a exemplo do que está registrado lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler lá, Mateus, capítulo 3, versículo... Perdão, irmão, minha garganta está doendo, viu? Eu ainda vou gravar outra aula hoje. 16 e 17, diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em que me comprazo, tá? Que nós acabamos de citar aí a referência. E diversas outras passagens que fazem alusão acerca da Trindade, tá bom? Existem várias passagens aí que vai fazer essa referência aí à Trindade. Depois de trazer, então, a existência de todas as coisas, com a palavra aí, haja, né? Um simples, através de um simples e poderoso haja, né? Quis Deus formar o homem quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, como eu já expliquei nos slides passados. Então, a respeito do homem após a queda, disse Deus, depois da queda. Então, ali você tem a primeira parte falando aqui da criação, falando e aí você vai o aspecto da Trindade na criação. Depois você tem um aspecto aí da queda do homem, falando também da Trindade. Lá em Gênesis 11, 17, que ele diz assim, eis que o homem é como de nós, se tornou como de nós. E essa questão aí é na questão da capacidade de discernir o bem e o mal, que ele é como um de nós, tá? Então o homem, ele é como um de nós, o próprio Senhor vai se referir. Eu só estou conferindo aqui a referência. 11 e 7. E desçamos e confundamos ali. Essa referência está errada. Eu olhei para ela aí. O versículo aí, ele fala assim: e desçamos, está no plural também. Tá? E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não se estenda, não entenda uma língua do outro. Desçamos, quando ele fala desçamos no plural. Essa referência é outra do versículo que está aí. O versículo que está aí, se eu não me foge a memória, é 3 e 27. Deixa eu confirmar aqui. Eu bati o olho aí e vi a diferença aqui. 3 e 22. Então disse o Senhor, é isso aí. Eis que o homem é como um de nós. Tá? Então aqui, irmãos, onde os irmãos estão vendo aí nessa slide do meio, está a referência 11 e 7, que ela pode ser usada, porque também ela também faz alusão na questão do plural, do Deus, mas
falando propriamente da queda, capítulo 3, versículo 22, tá bom? E esse 11:7 aí é lá da Torre de Babel, quando o homem está construindo a torre, Deus fala, desçamos ali e confundamos para que ele não possa entender um ao outro, tá? Mas o desçamos, ele está falando de descer, não é descerei ou desça, mas ele está falando desçamos, ele está falando de plural também. Ele vai remeter aí também para a questão de trindade. Mas dentro desse contexto aí a respeito do homem após a queda, Gênesis aí onde está 11:27, entende-se 3:22, tá bom? E aí na visão de Isaías, quando foi chamado, lemos que ele perguntou, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Né? Ele faz essa pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O Senhor, ele usa a expressão quem há de ir por nós. Por quê? Porque ele está usando no plural. E aí, quando ele usa no plural, dá para nós entendermos aí dessa questão aí de que a trindade estava presente ali, o homem estava presente, não somente aí no caso aí de um Deus único e tendo aí habitando sozinho, mas que está o Deus. Eu só vou alterar aqui, irmãos, o texto só um instantinho, que aí já fica alterado para os irmãos. Só um minutinho. Capítulo 3, versículo 22. E aí vai ficar alterado já aí para os irmãos, tá? Eita, que eu fiz errado aqui. E agora sim. Salvei. E voltando aí. Ok? Aí eu creio que já está aparecendo aí para os irmãos da forma correta. Deixa eu mudar aqui a tela. Ok? 3:22. Agora está certo, tá? É lá Isaías, quem por nós, Isaías 6:8, falando aí também da trindade. Vamos ao próximo slide, que é o último de hoje, né? Falando aí também da trindade divina. Em destaque, vemos os verbos e os pronomes pessoais possessivos, tais como façamos, nossa, nós, desçamos e confundamos, tá? Sendo usado aí dentro desse contexto. Eu vou depois alterar aquele slide anterior e vou pôr o capítulo 7, em versículo 11 também vai ficar melhor, tá bom? Este nos mostram que em todos os casos bíblicos citados, mais do que uma pessoa mais do que uma pessoa, portanto, a Trindade fizeram-se presente em ação, tá? Na ação eles estavam presentes. Você vê que façamos, nossa, nós, desçamos e confundamos, está ali essa expressão de Trindade, mostrando que não é no único pessoa, mas três pessoas, no caso aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas sendo um único Deus, tá? Então, além dos casos citados do Novo Testamento, além dos casos citados no Novo Testamento, encontramos aí maior número de provas que ratificam o ensino bíblico sobre a Trindade, como Mateus 28:19, 1 Coríntios 12:4, 2 Coríntios 13, Efésios 4, 1 Pedro 1, Judas 20, versículo 20 e 21, e também Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, vai mostrar toda aí a questão da Trindade. Os irmãos pegam essa referência e estejam lendo aí para ter uma compreensão melhor, tá bom, irmãos? Amém? E aí nós vamos concluir a nossa aula. A próxima aula vai falar de Cristologia. Os irmãos estejam participando e assim estaremos completando aí a nossa apostila, tá bom, irmãos? Deus os abençoe grandemente. Quero fazer aqui uma oração pela vida dos meus irmãos e assim encerrar a aula de hoje, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por estarmos diante da tua santíssima presença. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estudarmos a tua palavra e aprendermos no teu santo templo. Portanto, ó Deus, fala conosco e nos abençoe, Senhor Deus, a cada dia, dando compreensão cada vez mais da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos dar aí a bênção apostólica aí, senão a irmã Mara vai puxar nossa orelha, como de costume, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar os teus filhos. Estende as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolações do nosso amigo Espírito Santo seja sobre a vossa vida. E Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula.